a vida dele transforma a nossa existência. Agora, a Bíblia nos explica como que a vida de Cristo nos transforma a nossa existência de várias maneiras. Então eu vou repetir, o Evangelho é um só, é a respeito da vida de Cristo e como que a vida dele transforma a nossa existência, amém? Mas a Bíblia tem várias maneiras de nos explicar os detalhes de como a vida de Cristo transforma a nossa vida. Deu para entender? Então nas próximas semanas nós vamos entrar tá aqui, peguei já, os detalhes de como a Bíblia explica que a vida de Cristo transforma a nossa existência. A folha já está na sua mão e o tema de hoje é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje nós vamos ver como que nós podemos entender o Evangelho, nós podemos entender como a vida de Cristo transforma a nossa vida a partir dessa perspectiva, vamos dizer assim, dessa maneira de olhar. Qual maneira? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então hoje o foco é esse. Romanos 5, versos 12 e 13 para isso. Vou sempre usar o livro de Romanos, mas não vou seguir a sequência de Romanos, né? Pelo menos não nessa primeira vez. Nós vamos começar no capítulo 5. Romanos 5, versos 12 e 13 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Vou ler novamente. Portanto, verso 12, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração nessa noite, abre os nossos ouvidos para que possamos ver a glória do Teu Evangelho no rosto de Cristo, a partir da perspectiva de entendermos que Cristo Jesus, o nosso Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado de dentro de nós. Ajuda-nos, abre os olhos do nosso coração para que possamos entender isso e ajuda-nos a entender como que essa maravilhosa notícia transforma a nossa existência. Amém? Então vamos lá. Quando Deus terminou de criar todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, o último verso dele diz que Deus olhou para todas as coisas, Deus olhou para a criação e viu que tudo era muito bom. Então Deus criou todas as coisas e no fim da criação a Bíblia diz que Deus olhou para tudo que ele tinha criado e Deus definiu assim a criação: isso é muito bom. Tudo era muito bom, né? Isso mesmo. Mas é fácil nós olharmos para o mundo hoje e vermos que o mundo não é tão bom assim. Concorda comigo? Já disse isso aqui. Não precisa muita inteligência para olhar para o mundo hoje e ver que as coisas não estão tão boas, né? Tratei disso, por exemplo, na primeira pregação da série passada, quando eu falei da morte na humanidade. E nós damos vários exemplos de como que a morte tem se manifestado na humanidade. Então, quando a gente olha para a sociedade hoje, para o mundo hoje, a gente lê Gênesis 1 e Deus dizendo que tudo que Ele criou é muito bom, a gente olha e diz assim: mas peraí, mas as coisas não é tão boas assim não. E a gente logo entende, tem alguma coisa de errado com o mundo. Bem? É fácil. Ao longo da história da humanidade, não só cristãos, mas todas as pessoas, independente de crença ou religião, independente se crê ou não em Deus, diz que as coisas não estão certas no mundo, diz que tem algo de errado com o mundo. E eu já tratei disso naquele dia, naquela pregação. Eu disse que ao longo da história da humanidade,
a humanidade, os homens têm tentado identificar o que está de errado com o mundo e dar solução para o que está de errado, né? E aí as visões de mundo diferem. Cada pessoa ou cada linha ideológica ou cada crença vai identificar a raiz do problema e vai tentar propor a solução para todas as coisas. E nós cristãos, a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus revela para nós qual é a raiz de todo mal, qual é a raiz de todos os problemas, qual é a causa de tudo de errado que está no mundo, bem como nos aponta a solução para todas essas coisas. Lucas, qual é a raiz de todos os males? Qual é o problema de tudo que nós temos visto na humanidade? A resposta está aqui em Romanos 5:12. Olha o que Paulo diz: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Paulo resume aqui nesse verso: o pecado entrou no mundo e junto com o pecado, por meio do pecado, a morte. Aqui está a raiz de todos os males. Aqui está a raiz de todos os problemas. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. Que homem é esse? Adão. E aqui deixa eu te dizer, Paulo resume falando que o pecado entrou por meio de Adão, mas isso não significa que Eva não é a culpada, ou o contrário, né? Que Eva é a culpada e Adão é inocente. Não, a Bíblia não fica, em muitas coisas, ela não fica dando detalhe, foi Eva primeiro, Adão não tem esse detalhe. O negócio é que o pecado entrou no mundo por causa do erro do casal, também sempre lembra disso. O erro foi de ambos, do casal. Mas aqui Paulo, até porque nós não vamos entrar nesses detalhes, mas Paulo diz por meio de um homem, porque ele vai comparar Adão com Jesus Cristo. Mais para frente, nas próximas semanas, eu vou abordar esse aspecto. Hoje o meu foco é esse. A Bíblia está dizendo que qual é a raiz de todos os males que nós vemos no mundo? Por que o mundo está do jeito que está e parece que vai de mal a pior? Aqui está a explicação. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. E junto com o pecado, como consequência do pecado, a morte. Paulo aqui está lembrando os romanos, os cristãos de Roma, o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 narra a queda do homem, como que Deus disse: não coma desse fruto, porque do dia em que comer vocês vão morrer. Eles pecaram, desobedeceram a Deus, ouviram a voz do diabo e eles pecaram. E aí Paulo está dizendo, naquele dia, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. E como consequência do pecado veio a morte. Tem um filme, o nome do filme é Contágio, é um filme de 2011, é um dos filmes mais vistos no início da pandemia, porque esse filme trata de uma pandemia, é um filme que ilustra uma pandemia. Muitas pessoas, e esse filme é um filme que, pelo menos no início da pandemia, o que acontece no filme é muito parecido com o que aconteceu na realidade. Por isso que foi um dos filmes mais vistos no início da pandemia, porque todo mundo ia lá assistir para ver as coisas que parecem. E se você assistir esse filme, você vai ver que o filme vai contando o dia, tipo assim, dia 2, dia 3, né? Vai mostrando os dias e como que o vírus foi desenrolando no mundo e contaminando pessoas no mundo inteiro. Mas se você assistir o filme, é um bom filme, o filme começa no dia 2. Começa assim, dia 2, aí vai dia 3, dia 4 e o vírus se espalhando. Por quê? Porque no dia 1 é a primeira pessoa contaminada e aonde a contaminação começou. E o dia 1, onde começou? Porque todo mundo fica durante o filme inteiro querendo saber onde tudo começou, quem foi a primeira pessoa, qual foi a primeira cidade, de onde tudo partiu, né? E é só no final do filme que mostra o dia 1, o primeiro contaminado e tudo mais. Mas você passa o filme inteiro, você começa no dia 2, as pessoas passam o filme inteiro querendo saber onde tudo começou. E por que eu estou citando esse filme? Porque é um exemplo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: sabe qual é o dia 1 de tudo de errado que está no mundo? Você quer saber o dia 1, o problema, a raiz, onde tudo começou? Então, Paulo diz assim: por meio de um homem o pecado entrou no mundo. O início de todos os nossos problemas está lá no jardim do Éden. Por meio de um homem o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte. E aí ele diz assim: assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
à medida que você vai estudando a Bíblia, que você vai estudando teologia, se aprofundando cada vez mais no estudo da Bíblia, se você ler livros teológicos, você vai ver que ao longo da história da igreja, quando vai se falar de teologia, a gente usa muito o termo pecado original para se referir ao primeiro pecado, vamos dizer assim, o que a gente chama de primeiro pecado, né? Que foi lá no Jardim do Éden. Mas, quando na teologia a gente fala do pecado original, a gente não está necessariamente falando, o que foi o primeiro pecado? Foi comer um fruto? Foi desobedecer? Foi ouvir a voz do diabo? Não. Quando a gente fala de pecado original, a gente está falando das consequências do pecado. De como que o pecado, sem entrar em detalhes do que foi o primeiro pecado, a gente pode resumir da seguinte forma: o pecado entrou no mundo, começou de alguma forma, o pecado entrou na humanidade, e junto com o pecado veio a morte. Então, falar das consequências do pecado é falar de como a morte veio sobre a humanidade a partir do primeiro pecado. O pecado original descreve nossa natureza caída, nossa condição pecaminosa, da qual ocorrem todos os demais pecados. E aqui deixa eu te explicar uma coisa. Olha o que Paulo está dizendo: por meio de um homem o pecado entrou no mundo. Foi um homem, o primeiro homem que pecou, e o pecado entrou no mundo. Mas aí olha o que diz: assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós não podemos cair no erro de achar que tudo é culpa de Adão. Por quê? Porque Adão não foi o único que pecou. Ele pode ter sido o primeiro, mas não foi o único. Por quê? Porque todos nós pecamos. Nós poderíamos apontar o dedo para Adão e dizer foi tudo culpa dele, ou apontar o dedo para Eva e dizer foi tudo culpa dela, se nós fôssemos santos, se nós não pecássemos. Mas quem aqui pode levantar a mão e dizer que não peca? Portanto, o pecado veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é uma ênfase que a Bíblia deixa clara. Nós estamos lendo a Bíblia, certo? Estamos em 1 Reis. Você já notou como que até os homens que andaram com Deus pecaram? Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus rasga elogios para Davi durante todo o livro de 2 Samuel, de reis, né? Quando Deus vai falar com os reis, ele diz assim: você não andou de acordo com seu pai Davi. Deus usa Davi como modelo, mas a gente viu a história de Davi. Davi foi perfeito? Não foi. Não foi. Abraão, pega a história de Abraão, pai da fé, lê a história de Gênesis. Abraão foi perfeito? Não, ele mentiu várias vezes. Estão entendendo? Então, nenhum dos homens que andaram com Deus, que foram usados por Deus ao longo da história da humanidade, todos pecaram. E Lucas, por que Deus faz questão de mostrar os erros daqueles que andaram com Ele? Para mostrar para nós essa doutrina bíblica. Todos pecaram. Todos pecaram desde que estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Assim como o vírus começou lá na China, né, falando do Covid-19, assim como o vírus começou na China, mas espalhou no mundo inteiro, contaminou e ainda está seguindo contaminando todo mundo. O que a Bíblia diz é: o pecado entrou no mundo por meio de um homem, mas esse pecado corrompeu, contaminou todas as pessoas sem exceção. Nós não podemos dizer o mesmo do Covid-19. Eu estou aqui e não fui contaminado, né? Já direto eu faço o teste na empresa. Talvez você não foi contaminado. Tem pessoas no mundo que não foram contaminadas, embora o número foi muito grande. Mas nós não podemos falar isso a respeito do pecado, porque o pecado é o pior de todos os vírus, e esse vírus que é o pecado contaminou todos, sem exceção. Estão entendendo, meus amigos? Ele contaminou todos, é o que Paulo está resumindo aqui. O pecado entrou por meio de um homem, mas ele foi a todos os homens, todos pecaram, e a morte veio sobre todos os homens. Sobre todos os homens. E aqui um detalhe importante, deixa eu te ajudar a entender uma doutrina bíblica que é importante para nós, vai ser importante para a nossa igreja, e aqui eu vou bater sempre nessa tecla. Qual é a consequência do pecado? Como eu disse, o pecado é um vírus que contaminou todos os seres humanos. E o primeiro pecado tornou todos os seres humanos pecadores. Vou repetir essa frase, vou sempre repetir ela. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Eu peco, agora eu virei um pecador. Não, eu sou um pecador. A minha natureza é pecaminosa. Eu sou pecador por natureza, e é por isso que eu peco. A laranjeira produz qual fruto?
Laranja. A laranjeira pode produzir limão? Não. A natureza dela é laranjeira, ela é laranjeira. Por ser laranjeira, ela gera laranja. Deixa eu te dizer, nós somos pecadores. E é por isso que a gente peca. Tem como a laranjeira deixar de dar laranja? Não tem como. Tem como ela produzir limão ou maçã? Não tem como. Ela só gera Jesus disse isso, né? A árvore você conhece pelos frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Bem como uma árvore má não pode produzir bons frutos. Deixa eu te dizer, a doutrina bíblica, o resumo da doutrina bíblica é de que nós somos pecadores. Por causa do pecado ter entrado no mundo e contaminado todos os seres humanos, nós nos tornamos pecadores. E é por isso que nós pecamos. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes a gente acha que crianças são inocentes. Mas eu já disse isso aqui nos cultos para trás. O Abner está ali. O Abner, a gente pode dizer assim que o Abner nunca pecou. Mas deixa eu te dizer, ele já é um pecador. E ele vai pecar. Hoje eu estava o dia todo assistindo o jogo e com duas crianças do meu lado. Um filho do meu cunhado e o filho da namorada da minha cunhada. Estavam os dois lá. Deixa eu te dizer, para mim os dois são exemplos de pais, porque corrigem os filhos e tudo mais. Mas eu sentado com os dois praticamente o dia inteiro e os dois brincando, cheio de carrinho, mais de 20 carrinhos. E um deles principalmente toda hora pegava o carrinho e só ficava brincando de jogar. Só ficava brincando de agredir, tanto que eu até peguei o chinelo e comecei a falar grosso com eles. Comecei a ameaçar, dar uma chinelada. Por quê? Tendo um punhado de carrinho, tendo celular, tendo qualquer tipo de brincadeira, qual é a brincadeira que os dois estavam o tempo todo, se eu não ficasse ali indo brincando? Brincadeira violenta. Você já viu criança que os pais, se conhece os pais e diz assim, não, isso aí não foi os pais que ensinou, mas ele não divide as coisas, ele bate, e me fala qual pai que ensina o filho a bater. Estão entendendo? Isso tudo nos mostra, irmãos, que crianças, vamos dizer assim, elas também nascem pecadoras. Elas também nascem pecadoras. E dentro delas, por serem pecadoras, o Abner pode nunca ter pecado, mas ele vai pecar. Ele vai pecar. Deixa ele crescer mais um pouquinho e você vai ver. O Gabriel e a Jéssica vai ter momentos em que vai pegar ele fazendo coisas que eles vão dizer assim, nós nunca te ensinamos isso. Por que você está fazendo? A resposta é, porque ele é um pecador. Está entendendo? E pecador peca. Estão me entendendo? Então, o que a Bíblia resume dizendo é uma doutrina bíblica, que eu vou mostrar para você versos que provam isso. Nós somos pecadores, e por sermos pecadores, vamos pecar. Assim como é natural para a laranjeira gerar laranja, para nós que somos pecadores é natural pecar. Por isso que nós não precisamos fazer esforço para pecar. Eu sempre gosto de dizer, a gente aprende o que é errado muito fácil. Por quê? Porque é natural para nós. É natural para nós. Agostinho, um dos pais da igreja, um dos santos do início da igreja, ele dizia que Deus criou Adão e Eva na condição de posso pecar. O que significa isso? Adão e Eva, eles eram puros, eles eram justos, eles eram santos, eles poderiam pecar, tanto que Deus pôs a árvore e disse, não coma. Adão e Eva tinham a opção de não comer do fruto, e eles escolheram pecar. Então Agostinho dizia assim, Adão e Eva, eles podiam pecar, porque eles eram puros, Deus os criou bom, eles eram puros. Deus não criou o homem mau, mas eles tinham uma possibilidade, eles podiam escolher o pecado e ser obediente a Deus, e a gente sabe que eles escolheram o pecado. Mas aí Paulo está dizendo aqui, e aí a partir do momento em que eles escolheram pecar, o pecado entrou no mundo, e a partir de então, o ser humano, todos eles se tornaram pecadores. E ele dizia que a partir do momento em que eles pecaram, e por meio deles o pecado entrou no mundo, o pecado nos corrompeu de tal maneira que hoje o ser humano tem a condição de não posso não pecar. Adão e Eva podiam escolher entre pecar ou não, mas a partir do momento que eles escolheram o pecado e o pecado os contaminou, não só apenas eles, mas toda a humanidade, nós hoje seres humanos, nós não temos o poder de escolha, nós não podemos não pecar. O que eu estou querendo
querendo dizer? Nós não conseguimos deixar de pecar. Você já tentou ser santo, ser perfeito? Quem já tentou? Conseguiu? Por quê? Olha para mim, é da nossa natureza. Nós não conseguimos deixar de pecar. Imagine uma laranjeira tentando não produzir laranja. Ela conseguiria? Não, porque é da natureza dela. É da natureza. Nós somos pecadores, então nós não conseguimos deixar de pecar, porque é a nossa natureza. É isso que significa o pecado entrou no mundo e com ele veio a morte a todos os homens. A nossa natureza é pecaminosa. Nós podemos fazer o esforço que for, mas nós não conseguimos deixar de pecar. Por quê? Porque é a nossa natureza. É a nossa natureza. Um texto que eu sempre gosto de lembrar, Gênesis, aí você vai entender agora alguns textos. Gênesis 6,5, um dos textos que eu mais cito aqui. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E detalhe, nós não apenas pecamos como nós aumentamos cada vez mais o pecado. Tem uma música do Projota que ele diz assim: dos 7 pecados capitais, já pratiquei claramente esses 7, desde os 17 outros 50 a mais. Olha o que ele está dizendo. Desde os 17 eu pratiquei os 7 pecados capitais e outros 50 a mais. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Talvez a gente, já falando do caso do Abner, não se espantem o dia que vocês pegarem o Abner cometendo o primeiro pecado. Você está entendendo? O primeiro pecado. Por quê? Porque é só o primeiro de muitos, infelizmente. É uma realidade. Estão entendendo? É uma realidade. É uma realidade. Então, olha que deu. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus olha e vê, ele só peca cada vez mais. E aí ele diz assim: toda a inclinação do pensamento do homem era sempre e somente para o mal. Nós falamos muito disso no início da série dos falsos deuses também. Jeremias 13, 22 e 23. Olha Deus dizendo para o seu povo: e se você se perguntar por que aconteceu isso comigo, saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentado. Verso 23, olha o que Deus diz para o seu povo: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Olha o que Deus diz para o seu povo: pode o etíope, o negro, mudar a cor da sua pele? Pode a onça pintada tirar as suas pintas? Assim também vocês não podem fazer o bem, porque vocês já estão tão acostumados a fazer o mal. É da natureza de vocês fazer o mal, portanto vocês não conseguem fazer o bem. Nós estamos lendo a Bíblia, não estamos? A gente está vendo como que o povo de Deus, há momentos em que parece que eles se esforçam para ser fiel a Deus, mas não dura muito tempo, dura? A gente está lendo Reis, aí fala, um rei segue Deus, o filho dele faz tudo o contrário. Aí o outro filho já se esforça para fazer. Salomão começou certo. Quando Deus falou, pede o que você quiser, ele falou o quê? Me dá sabedoria para guiar o seu povo. Nossa Deus, a gente fica, até Deus, entre aspas aqui, ficou surpreso com o pedido dele, Mas aí a gente vê que mais para frente, no final da história, ele começou a seguir mulheres, a casar com mulheres e se perdeu e começou a adorar outros deuses. Por quê? Porque é a nossa natureza. É a nossa natureza. Em Romanos 3, verso 10 a 18, Paulo cita vários versos do Antigo Testamento, e ele pega vários versículos do Antigo Testamento e ele vai juntando e forma esse grupo. Olha o que ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Capítulo 3, nós vimos na série passada o capítulo 1, como que ele descreve a humanidade. Esse é quem nós somos. Esse é quem nós somos. No capítulo 6,
versos 6, 12 e 14. Ele diz assim: para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, pois o pecado não os dominará. Aqui ele está falando no passado, para que vocês não sejam mais escravos do pecado, não permita que o pecado continue dominando vocês, o pecado não dominará mais vocês. Por que ele está falando no passado? Porque ele está falando com cristãos, mas a gente consegue então entender o estado natural daqueles que ainda não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, daqueles que ainda não se converteram a Cristo. O pecado os domina. Eles são escravos do pecado. E a característica maior do escravo é que ele não faz o que quer. O escravo come a hora que quer, vai aonde quer. Não, o escravo ele é totalmente submisso ao seu Senhor. E o que a Bíblia está dizendo é que no estado natural nós somos escravos do pecado. O pecado faz o que quer com a gente. Nós não fazemos, na verdade nós somos tão dominados pelo pecado que o que a gente quer é o que o pecado quer. É o que o pecado quer. Você já falou isso com a pessoa? Você é tão dominado por fulano que o que ela quiser que você faça, faz. Se ela quiser que você beije o pé dela, você beija. Já viu isso? Nós somos tão escravos do pecado, da nossa natureza, na nossa natureza caída, que a gente não consegue, a gente nem quer resistir ao pecado. Nós somos capachos, a gente segue o que o pecado nos manda seguir. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, Paulo diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está dizendo, para os cristãos, vocês estão no meio de um conflito entre ser dominado pelo Espírito Santo de Deus e ser dominado pela carne. Isso é a realidade do cristão, mas a realidade daquele que não está em Cristo, que não creu no Evangelho, que ainda não nasceu de novo, é 100% dominado pela carne. E aí, verso 19, 20 e 21, ele vai dizer: as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Paulo diz, sabe qual é as obras da carne? Está essa lista aqui e várias outras coisas parecidas com ela. Os muitos pecados que a gente conhece. Agora, entenda o que eu estou querendo te ajudar a entender. É que todas essas coisas são frutos da nossa natureza pecaminosa. Está me entendendo? Não é, eu cometi isso daqui, agora eu sou pecador. Não, você só cometeu isso porque você já era pecador. Você já nasceu pecador. Você é dominado pelo pecado. Você é escravo do pecado. Você faz o que ele quer que você faça. Você faz o que ele quer que você faça. É por isso, irmãos, que às vezes na igreja, ou então com pessoas que você conhece, não adianta ficar batendo. Você já bateu muito nas pessoas falando assim: o que está faltando para você é força de vontade. Você tem que ter força de vontade de mudar. O dia que você tiver força de vontade, você vai mudar. Irmão, não é assim não. Você está entendendo? Diz isso quem ainda não entendeu o que a Bíblia fala a respeito do pecado. Não é falta de força de vontade que a pessoa tem. Na verdade, o que ela está fazendo é seguindo a vontade do pecado, da sua natureza pecaminosa. Ele está seguindo a sua vontade, não é falta de força de vontade. Ele nunca vai ter força de vontade para vencer o pecado. Essa é a característica do pecador. Em Mateus 7, 21, 22 e 23, Jesus disse assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha Jesus dizendo, todas essas listas de pecado vêm da onde? De dentro do homem. De dentro do homem, do coração do homem. E lembrando da última série, o coração do homem é ele por completo. Jesus está dizendo, todos esses pecados que as pessoas cometem, não é algo externo, é algo de dentro. A raiz está dentro, a origem está dentro. Ele sai de dentro para fora. Se você mente, é porque dentro de você já tinha vontade de mentir. Se você calunia, se tem imoralidade sexual, é porque dentro de você já tinha vontade.
E eu estou usando vários textos para mostrar para você o que eu estou tentando resumir, que é a doutrina bíblica da depravação total. Nós que seguimos a linha reformada, resumimos essa doutrina, que eu estou usando vários textos para resumir para você. Resumimos isso como a depravação total. O que significa depravação total? Significa que, por causa, o que Paulo está dizendo aqui, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, mas aí ele contaminou toda a raça humana, e todos pecaram. E o pecado, quando entrou no mundo, ele nos corrompeu, ele nos quebrou, ele nos deformou. Deus nos criou bom. O pecado, a partir do momento em que entrou na raça humana, deformou o ser humano de tal maneira que ele passou a dominar o ser humano. E a partir daí, nós somos pecadores e queremos pecar, desejamos pecar, ficamos felizes com o pecado e inventamos várias maneiras de pecar. E parece que a cada dia que passa a gente inventa um pecado novo, porque é quem nós somos. Como a laranjeira não consegue deixar de dar laranja, nós não conseguimos deixar de pecar, porque é quem nós somos. Essa é a doutrina da depravação total. E na minha opinião é a doutrina bíblica mais fácil de provar. Mais fácil, porque é só você olhar para a humanidade. Só você olhar para a humanidade. Eu gosto de ler vários livros não cristãos. Aquele branco que eu estava lendo das 12 regras, o autor, ele é ateu, o autor, mas quase em todos os capítulos ele fala, com outras palavras, isso que a Bíblia fala: nós somos maus, nós somos maus. Foi com o Elton que eu estava falando, que tem um capítulo que ele fala assim, que ele dá o título assim: cuide dos outros, cuide de você como você cuida dos outros. E aí ele argumenta mais ou menos assim: a gente é expert em cuidar dos outros. E aí ele dá alguns exemplos que é maravilhoso. Ele fala assim, por exemplo, você vê alguém doente, você fala assim: vai no médico, toma esse remédio, faz isso, aquilo outro. Ó, fulano, não espera muito não, vai no pronto-socorro, você quer que eu te leve? Te levo agora, tal. Mas quando a pessoa está doente, ela não vai no médico. O que for que ela não vai. Ele fala assim: como que pode um ser humano ser assim? Ele cuidar dos outros, mas dele mesmo ele não cuida. E por incrível que pareça, ele vai falar que o problema é o pecado original. Ele usa esse mesmo termo que a gente usa na teologia. É claro que aí ele leva para outros lados, mas aí isso não significa que ele crê na Bíblia, né? Mas ele usa a Bíblia como um livro de história. Mas ele diz isso, que é o que a Bíblia chama de pecado original. Nós somos pecadores. E ele diz assim: no fundo nós sabemos que não merecemos. É por isso que a gente cuida dos outros, mas não cuida da gente. Porque no fundo a gente sabe que a gente não merece o cuidado, a gente não merece as coisas boas da vida. E eu disse assim: ele está certíssimo, né? É o que a Bíblia diz. Então, guardem isso, a doutrina da depravação total. O que significa isso? O pecado entrou no mundo e nos corrompeu inteiramente. Quando a gente diz inteiramente, significa que o pecado corrompeu nossos pensamentos. Você já parou para pensar? Imagina, irmãos, você é igual eu. Se eu fosse dar ouvidos a todo tipo de pensamento que vem na minha cabeça, eu vou falar para você. Tem pensamentos que vêm na minha cabeça que eu não teria coragem de contar para você. Você é assim também? Irmãos, se eu fosse contar alguns pensamentos que passam na minha cabeça, misericórdia. Eu tenho medo de você nunca mais conversar comigo. Você é assim também? Se eu já parasse para contar para você as coisas que eu já pensei em fazer e que não fiz com medo dos outros, está entendendo? Irmãos, por quê? Porque o pecado corrompeu nossos pensamentos, nossas emoções e nossas vontades. Paulo citou na lista aqui egoísmo, avareza e tudo mais. Nós somos assim, somos completamente contaminados pelo pecado. Totalmente, 100%. Cada aspecto da nossa vida foi contaminada pelo pecado. A gente raciocina. Você já viu como que a gente tem uma capacidade de raciocinar para as coisas erradas e para o bem, às vezes a gente é lerdo? Já viu? Já parou para pensar? Como que para a coisa errada a gente é esperto, né? A gente já... Lembra de Davi? Davi cometeu adultério. A mulher falou: estou grávida. Na hora ele já traçou um plano. Na hora, manda Urias voltar, deita... Urias, vai ficar com a sua esposa. Ele: não, jamais vou fazer isso. Vem cá, embebedou ele e mesmo bêbado ele dormiu na porta. Aí ele escreveu uma carta, manda para esse cara aí, põe ele na batalha de frente, na linha de frente para ele morrer. Ele já orquestrou o plano inteiro. Essa é a nossa capacidade. A gente é assim, somos corrompidos no pensamento, nas emoções, em tudo que nós somos, em todo o nosso ser. Em João 6, 63 a 65, Jesus diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite.
A Bíblia, na maioria das passagens onde fala de carne, a Bíblia usa essa palavra carne para falar da nossa natureza caída. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Como que nós somos pecadores, que amamos o pecado, que nós sempre vamos pecar. A Bíblia resume isso como carne. E aí Jesus está dizendo assim, ó, a carne não produz nada que se aproveite. O que ele está dizendo? A nossa natureza caída não produz nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. Aí Jesus diz assim, ó, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem. Jesus estava dizendo, é por isso que alguns de vocês não creem em mim. Aí ele diz no verso 65, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Isso aqui é importante. Nós falamos disso na reunião terça-feira. Jesus está falando do espírito e da carne. Paulo falou disso em Gálatas também. E aí ele diz, a carne não produz nada de bom. O que a carne produz? Paulo fala em Gálatas 5, só pecado. Aí ele diz assim, é por isso que alguns de vocês não creem em mim. Ele agora vai falar por que alguns não creem. Por quê? Porque vocês vivem na carne, né? A gente usa muito essa expressão na igreja. Está vivendo na carne, literalmente, está sendo dominado pela carne. Aí Jesus vai falar assim, ó, é por isso que alguns de vocês não creem em mim. E aí ele diz assim, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai, que pelo Pai lhe seja dado. O que Jesus está resumindo aqui? Algo importante para nós, para a nossa teologia, para a identidade da nossa igreja. Porque a carne é má e não produz nada de bom, só produz pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta simples e lógica. Quando alguém crê em Jesus e entrega a sua vida para Cristo, foi ela que quis? Foi ela que quis? Se a nossa natureza é caída, que sempre quer o pecado, sempre quer o que é ruim, não produz nada de proveitoso segundo Jesus. Jesus está dizendo, quando alguém crê em mim, não é porque ele quis, é porque o Pai operou esse milagre. É porque o Pai me trouxe a mim. E aí Jesus está dizendo, é por isso que eu disse para vocês, que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, ou se isso não for concedido pelo Pai. É o que eu estou tentando e o que eu vou bater nessa tecla aqui. Nós precisamos entender isso. Não somos nós que aceitamos Jesus, não somos nós que achamos Jesus, não somos nós que encontramos ou que vamos atrás de Jesus, não somos nós que buscamos a Deus. Olha para mim, é Deus quem nos busca em Cristo Jesus. É Deus quem nos pega e traz para Ele. Segundo as palavras de Jesus, quando alguém crê em mim, é porque o Pai pegou ele e trouxe ele. Por quê? Porque se eu fosse esperar ele vir até mim, ele não queria. Por quê? Porque vive na carne, e a carne não produz nada de proveitoso. Vocês estão me entendendo? Está entendendo o que a Bíblia está nos dizendo? É por isso que entender isso nos faz louvar a Deus ainda mais. E é por isso que eu disse na reunião lá, o cristão verdadeiro que entendeu o Evangelho, ele não pode ser orgulhoso. Ele não pode bater no peito e falar assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu achei Jesus, eu busco a Deus. Ele não pode olhar para aquele que não está buscando a Deus, que não crê em Jesus e se sentir melhor. Porque no fim das contas ele tem que entender e tem que lembrar que não foi ele que foi até Jesus, não foi ele que buscou Jesus, foi Deus quem o resgatou e o levou até Cristo. Por quê? Porque no nosso estado natural nós somos totalmente depravados, totalmente pecadores. E daqui deixa eu pontuar uma coisa que eu já esqueci. Se fala muito dentro das igrejas de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Deixa eu te dizer, nós não temos livre-arbítrio. Deixa eu resumir e explicar rapidamente por que nós não temos livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio, Lucas? Arbítrio é escolha. Livre é o que eu disse para vocês, é poder escolher entre o bem e o mal. Os únicos que podiam escolher entre ser fiel a Deus e pecar foi Adão e Eva. Lembra que eu disse isso? Adão e Eva podiam escolher continuar fiel a Deus ou comer do fruto. Eles podiam escolher. Se eles dissessem para o diabo, nós não vamos escolher, nós vamos permanecer fiel a Deus, eles permaneceriam fiel a Deus e nada teria dado de errado. Eles podiam escolher. Mas, resumindo tudo que eu já disse aqui, você vai entender facilmente. Mas eles escolheram o pecado.
E a partir do momento que eles escolheram o pecado entrou neles e corrompeu não apenas eles, mas toda a humanidade. Eu já disse para você até aqui que o pecado nos domina de tal maneira que nós somos pecadores e não conseguimos deixar de pecar. É por isso que nós não temos livre-arbítrio, porque hoje nós não podemos escolher. Lembra Gênesis 6? Deus olhou e disse assim: eles querem sempre e somente o mal. Porque o pecado nos contaminou de tal maneira que se Deus nos deixar escolher, escolhe o bem ou o mal, o que a gente vai escolher? O mal. Obedece ou desobedece? Quem culpou? O que nós vamos escolher? Desobedecer. A gente está vendo isso na história da Bíblia. Vocês estão percebendo? Deus diz assim na lei, lá nos primeiros 5 livros: coloco diante de vocês a vida e a morte. A vida para que vocês vivam, a morte para que vocês morram. Deus, irmão, você percebe, eu gosto sempre de pensar nesse ponto de vista. Você percebe como que tudo que está acontecendo na história de Israel, Deus já avisou antes, lá, quando eles tinham acabado de sair do Egito? Deus disse assim: olha, não casem com mulheres de outros povos, porque elas vão levar vocês a adorar outros deuses. Deus avisou antes, gente. E a gente está vendo que mesmo Deus avisando, é mais ou menos assim. Eu digo para você assim: Gabriel, na hora que você estiver vindo no portão ali, eu vou te assustar. Beleza? Beleza. Se você vier e eu gritar, você vai assustar? O ideal é que não assuste, porque eu avisei para você o que eu ia fazer. Se eu digo assim para você: ô Patrícia, o Elton está fazendo uma festa surpresa para você. Na hora que você chegar em casa quarta-feira, vai estar todo mundo lá e eles vão acender a luz. Você vai ficar surpresa a hora que todo mundo... Por quê? Você foi avisada antes. Irmãos, tudo de ruim que acontece na história do povo de Deus, que a gente está lendo na história, Deus avisou antes. Deus avisou antes. Deus avisou antes e ainda assim eles caíram, ainda assim eles pecaram. Por quê? Porque somos pecadores e não conseguimos deixar de pecar. A gente é tão pecador. Você já viu, quem é pai e mãe sabe disso. Quantas vezes você já avisou, você já falou com seus filhos que um caminho é errado e tudo mais? Você também é filho. Quantas burradas você fez na sua vida e você lembra que sua mãe e seu pai te avisou antes? Mesmo assim você falou e fez, não foi? Mesmo assim você falou e fez. Por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. É a nossa natureza pecar. E aí não importa se a gente é avisado antes, a gente vai pecar. A gente vai pecar. Os psicólogos até dizem para pais, né? Quando você quer que o seu filho não faça algo, você não tem que dizer não faça. Já viu o psicólogo falar isso? Ou alguém comentar isso? Tem gente que até nem é psicólogo e fala isso. Quando você quiser que uma criança ou alguém não faça algo, você não tem que falar não faça. Se você fala não faz isso, qual que é a tendência? A pessoa ir lá e fazer. Por quê, irmão? A gente pensa assim, como que pode isso? Deixa eu te dizer, são todos sinais do que a Bíblia diz. Somos pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, O Retrato de Dorian Gray. Qual que é a trama desse livro? Um jovem que é muito bonito, e de tão bonito que ele é, as pessoas ao redor dele idolatram a beleza dele. E um amigo que ele tem, um pintor, pinta um quadro dele. Por isso que o nome é O Retrato de Dorian Gray. E quando o amigo dele, termina de pintar o quadro, ele começa a ver a beleza dele. A história diz que ele até então não tinha percebido o quão bonito ele era. Mas quando ele vê o quadro, ele começa a idolatrar a própria beleza. E resumindo a história, ele acaba falando algo lá, quando alguém fala assim, você daria sua alma para permanecer a vida inteira desse jeito? Ele fala, eu daria a minha alma. E o que a gente vai ver na história é que naquele momento em que ele falou isso, vamos dizer assim, né, muito espiritual, não vamos usar essa linguagem, mas é como se naquele momento ele tivesse feito um pacto com o diabo. E o que acontece na história? Ele fica bonito, e à medida em que ele vai pecando, porque tem um amigo que começa a o influenciar para ir pecando cada vez mais, principalmente em moralidade sexual, quanto mais ele peca, a aparência dele não muda, ele permanece igualzinho, mas o retrato dele começa a ficar deformado. A cada pecado que ele comete, começa a aparecer um defeito no quadro. De forma que ele fica bonito o resto da vida, mas
todos os pecados que ele comete, vamos dizer assim, a feiura, o quadro é que vai ficando feio. De forma que o quadro vai pagando o preço, vai ficando mal, e ele permanece o quê? Belo. Ele permanece belo. De forma que chega um momento em que ele esconde o quadro para que ninguém veja. E aí ele começa a pecar o quê? À vontade, porque não vai dar nada para ele. Deixa eu te dizer, no momento em que Adão e Eva pecou, eles olharam para si e não viram nada mudar. Mas o pecado corrompeu a humanidade. E eu estou gostando desse livro porque é uma ilustração perfeita. Deixa eu te dizer, às vezes a gente peca e acha que nada de ruim está acontecendo, certo? Mas aos olhos das pessoas a gente pode permanecer o quê? Bonito, né? As pessoas olham e falam, fulano está na sua melhor fase, né? Olha, você vê como é que ele aproveita a vida. Olha para mim, a sociedade em que vivemos, ela nos incentiva a pecar, sim ou não? Sociedade em que nós vivemos diz assim, faça mesmo, curte mesmo, pega todas mesmo, faça o que você quiser, seja livre, não deixa ninguém mandar em você, não deixa ninguém dizer não tem essa de certo, o que é errado, o que você quiser é a sua verdade, faça o que você quiser. A sociedade nos incentiva a isso. E a gente vai ouvindo a sociedade, vai fazendo tudo de ruim e olha e fala, não tem nada de ruim. Mas deixa eu te dizer, a nossa alma perante Deus está sendo cada vez mais corrompida. Nós somos corrompidos. E deixa eu te dizer, diferente do Dorian Gray, que à medida em que ia pecando o quadro ia ficando feio, deixa eu te dizer, nós já nascemos com um quadro feio. Nós já nascemos com uma alma horrível. Não é ao longo, Lucas, tem gente que até acha que o ser humano nasce puro, inocente. E à medida em que ele vai conhecendo o pecado, ele vai ficando feio, né? Vai se tornando pecador. Não, nós já nascemos com um quadro horrível a nosso respeito. Mas não tem um quadro na sua casa. Sabe qual é o quadro que nos mostra o quão feios somos? Está aqui, ó. Semana retrasada eu contei para vocês. A Bíblia, e hoje também em vários textos, a Bíblia é o nosso retrato. A Bíblia é o quadro, é o retrato, que no lugar de um retrato, Deus escreveu um livro, para mostrar para mim e para você o quão pecadores eu e você somos. Porque ao ler as histórias da Bíblia, ao ver o que Deus diz na Bíblia, eu olho para mim e falo, eu sou assim mesmo. Eu critico Adão e Eva, mas eu sou igualzinho, até pior. Estou entendendo? Eu critico Saul, mas eu sou igual. Eu critico Davi, mas eu faço a mesma coisa. Eu critico fulano de tal, mas eu faço a mesma coisa. Em Romanos 2, Paulo vai falar exatamente disso. Paulo vai falar assim para os judeus, vocês estão falando dos gentios, mas vocês são iguaizinhos. Nós vamos chegar na história de Ezequiel. Na época de Ezequiel, Deus diz assim para o povo, vocês estão cometendo pecados que nem os pagãos cometem. Vocês estão cometendo pecados pior do que aqueles que não são povo meu, mesmo vocês sendo meu povo. Então, a Bíblia, irmãos, é o que o retrato de Dorian Gray é para ele, a Bíblia é para nós. Mas diferente do retrato que ele ia ficando feio à medida em que Dorian ia pecando, nós já nascemos com um retrato feio. Nós já nascemos com a nossa alma horrível, pecaminosa, contaminada. E é por isso que nós pecamos tanto. E como consequência disso, a morte vem sobre toda a humanidade. E nós temos colhido os frutos desse resultado. Por isso, resumindo, qual é a raiz dos nossos problemas? Qual que é a raiz dos problemas do mundo? Você que é casado, qual é o problema das brigas do seu casamento? Qual é o problema das brigas na sua família? Qual que é a raiz dos problemas no seu trabalho? Qual que é a raiz dos problemas do mundo? É o pecado, Deus. Esse é o pecado. O mundo está do jeito que está por causa do pecado. O pecado é aquilo que corrompe, que contamina a humanidade inteira. Qual é a solução então dos nossos problemas? Qual é a solução dos nossos problemas? A gente ser arrancado de nós o pecado. Para que o mundo mude, o pecado precisa ser tirado, ser arrancado de nós. Nós precisamos deixar de ser pecadores.
Nós precisamos mudar de natureza, porque nós somos, por natureza, pecadores. E eu gastei muito tempo nisso, que o que eu mais queria enfatizar não vai ter como enfatizar. Deixa eu ver o tempo aqui. Eu vou ter que pular. A solução dos nossos problemas é o pecado ser arrancado de nós. Ser arrancado de nós. Nós precisamos deixar de ser pecadores. Essa é a solução dos nossos problemas. Mas nós somos tão pecadores que nós não conseguimos deixar de pecar. A gente não consegue mudar a nós mesmos. Ou seja, é por isso que você não consegue se mudar. É por isso que tem gente que diz assim, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida primeiro para depois ir para a igreja. Não vai vir nunca. Vai vir algum dia? Tem gente que diz assim, não, eu preciso mudar algumas coisas para depois eu batizar. Vai batizar? Nunca. Não vai nunca. Não, eu já ouvi pessoas já me disseram assim, não, porque eu acho que para você ir na igreja, para você seguir na igreja, você tem que estar fazendo tudo certinho. E, sinceramente, eu não estou. Então, é por isso que eu não vou na igreja. E eles acham isso inteligente, mas não é. Não é. Você nunca vai para a igreja se você esperar se mudar primeiro. É exatamente por reconhecer o quão mal você é que você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. No Antigo Testamento, como que Deus se relacionava com o povo mesmo eles sendo pecadores? Porque Deus no Antigo Testamento estabeleceu o sistema de sacrifícios. Se nós lermos Êxodo 29 e Levítico 16, nós vamos ver que é por isso que Deus instituiu os sacrifícios do Antigo Testamento. Todos aqueles sacrifícios que a gente via, mata o cordeiro e tudo mais, mata o cordeiro todo dia, degola um cordeiro todos os dias, Deus mandou o povo oferecer sacrifício para quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque somos pecadores, merecemos a morte, merecemos a ira de Deus, merecemos a condenação ao inferno. É por isso que eu disse isso semana retrasada. Ninguém não tem inocente no inferno. Deus não mandará inocentes para o inferno. Todas as pessoas que Deus mandar para o inferno é porque elas merecem o inferno. Todas as pessoas que sofrem a ira de Deus é porque elas merecem a ira de Deus, porque são pecadoras. Lembra que eu disse que eu mencionei o pastor Rodrigo Mocelin? Ele diz assim, eu entendo perfeitamente por que as pessoas morrem. Por que as pessoas morrem? Porque são pecadoras. E o salário do pecado é a morte. É a morte. E aí ele diz assim, eu não entendo por que tem gente viva. E justamente quando a gente entende isso que a Bíblia fala, que eu resumi para você até agora, a pergunta que a gente tem que fazer não é por que as pessoas morrem, é por que as pessoas estão vivas. Por que Deus não mata todo mundo? Porque Ele seria justo. Estão me entendendo? Se você crê que a Bíblia, no que a Bíblia diz, se a Bíblia é verdadeira ao afirmar que somos pecadores, naturalmente pecadores, e não conseguimos deixar de ser pecadores, então não tem como a gente achar que Deus é injusto ao mandar pessoas para o inferno, ou ao permitir ou fazer com que as pessoas morram. É por isso que todas as pessoas que Deus mandou o seu povo matar, Deus não estava sendo injusto. Ninguém morreu por ser inocente. Ninguém morre por ser inocente. Todos morrem porque são pecadores. Amém? Agora, por que nem todos morrem? Por que o povo de Deus não morria no Antigo Testamento? Porque Deus instituiu a lei do sacrifício. Deus diz assim, todos os dias vocês vão oferecer um cordeiro como sacrifício. Vocês vão matar um cordeiro. Para que Deus? Porque a morte que vocês merecem, aquele cordeiro vai morrer. Todas as vezes que vocês matarem um cordeiro como sacrifício, quando vocês degolarem ele e aspergirem o sangue deles, vocês têm que se lembrar de que quem tinha que morrer era vocês. Vocês só estão vivos porque aquele cordeiro morreu no lugar de vocês. Eu só me relaciono, vocês não são dignos de eu me relacionar com vocês. Eu sou santo, vocês são pecadores. Mas eu só me relaciono com vocês porque vocês matam um cordeiro. Eu recebo a morte daquele cordeiro no lugar da morte de vocês. Vocês são tão pecadores que mereciam morrer. Vocês tinham que morrer. Vocês não mereciam eu me relacionar com vocês como eu me relaciono, mas eu só me relaciono com vocês, lembrem-se disso, porque todos os dias a morte que vocês merecem, um cordeiro morre no lugar, e é somente por causa disso que eu me relaciono com vocês. Portanto, o povo de Israel, todas as vezes sabia
que para eles só estavam vivos porque o cordeiro morria no lugar deles. Eles só estavam vivos porque algum ser, aquele cordeiro, morria no lugar deles. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é, a gente está lendo a história, ainda assim eles continuaram sendo pecadores, sim ou não? Sabe por quê? Porque apesar da morte dos cordeiros apaziguar a ira de Deus, apesar da morte do cordeiro satisfazer a justiça de Deus naquele momento, a morte de um animal não pode tirar o pecado do ser humano. A morte de animais não podiam e não conseguia tirar o pecado da humanidade. Portanto, aqueles cordeiros não morriam para tirar a raiz do pecado do ser humano. Aqueles cordeiros morriam para apaziguar. Era um sacrifício temporário, vocês estão entendendo? Era temporário. Era como se Deus dissesse assim: olha, esse cordeiro morrer no lugar de vocês não quita as dívidas, mas eu vou aceitar por enquanto. Por enquanto. Você sabe que as pessoas, quando têm uma dívida e que elas ainda não estão conseguindo pagar, o que elas normalmente fazem? Elas penhoram um bem. Você já viu alguém penhorar um bem? O que é penhorar um bem? É você dar um valor como garantia ou como um pagamento temporário da dívida, sim ou não? Deus aceitava o sacrifício daqueles animais temporariamente. Porque o sacrifício de animal não vale a vida de um ser humano. A vida de um animal não vale a vida de um ser humano. E por que Deus fazia isso, Lucas? Deus aceitava o sacrifício daqueles cordeiros, até que o sacrifício verdadeiro, que verdadeiramente tiraria o pecado do mundo, fosse feito. E você sabe qual sacrifício é esse? João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia em que João Batista viu Jesus, ele disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora, aquele povo entendeu o que João estava dizendo. O que João Batista disse com essa simples frase, e o que eu quero enfatizar nessa noite, é o seguinte: o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, o verdadeiro sacrifício capaz de pagar pelos meus e pelos seus pecados, o verdadeiro sacrifício que tem o poder de arrancar o pecado de dentro de mim e de você, o verdadeiro sacrifício que apazigua a ira de Deus, o verdadeiro sacrifício que cumpre a justiça de Deus, o verdadeiro sacrifício capaz, o verdadeiro Cordeiro, que a sua morte é suficiente para tirar o meu e o seu pecado e nos tornar nova criatura, é o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler Hebreus capítulo 10, leia durante a semana, você vai ver o autor falando exatamente disso. Todos os sacrifícios dos cordeiros no Antigo Testamento eram temporários. E eram temporários, servia só para aquele dia. E é por isso que eles tinham que sacrificar todos os dias, porque não valia só por um dia. Mas no dia em que Cristo veio na terra, no dia em que Cristo Jesus nasceu no ventre de Maria e cresceu nessa terra, no dia em que Cristo foi para aquela cruz, Ele era o Cordeiro de Deus, sendo oferecido pelos meus e pelos seus pecados. E a boa notícia do Evangelho é que o sacrifício de animal não era suficiente para pagar pelos meus e pelos seus pecados, mas o sacrifício do Filho de Deus não só é suficiente, como verdadeiramente pagou pelos meus e pelos seus pecados. O sacrifício de Cristo na cruz é o verdadeiro sacrifício que tira o meu e o seu pecado, que perdoa os meus e os seus pecados. Deus sacrificou o seu próprio Filho como o Cordeiro perfeito, como o sacrifício perfeito, que esse sim perdoa os meus e os seus pecados. Esse sim tira
tira o pecado da nossa vida. E a partir do momento em que nós cremos que Cristo morreu para pagar pelos meus e pelos seus pecados, a partir do momento em que eu e você cremos que Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado naquela cruz, foi oferecido como sacrifício naquela cruz, que derramou o seu sangue, assim como os cordeiros derramavam o seu sangue, para pagar pelos meus e os seus pecados, a Bíblia diz que o Espírito Santo entra dentro do meu e do seu coração e nos torna nova criatura, e nos faz nascer de novo, e opera um milagre do novo nascimento, o milagre que transforma o nosso coração, o milagre que quebra da nossa vida a escravidão do pecado. Por isso que sem Cristo o ser humano é escravo do pecado. Sem Cristo o ser humano não pode fazer nada de bom, e até as coisas que são aparentemente boas estão contaminadas pelo pecado. O tanto de gente que ajuda o próximo só para aparecer, o tanto de gente que ajuda o próximo só para poder postar na internet e falar que ajudou, fez uma coisa boa, fez, mas está contaminado pelo pecado. Estão entendendo? Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Ele é o sacrifício de Deus que tira os nossos pecados. E 3 aplicações básicas para a gente finalizar. O que isso tem a ver comigo e com você? Primeira coisa, existe um retrato nosso. Existe um retrato meu e seu. Assim como tem um retrato de Dorian Gray, existe um retrato meu e seu. E esse retrato está aqui. A palavra de Deus, tudo que a palavra de Deus diz, ela diz a respeito de mim e de você. Todos esses textos que nós lemos. Lembra, Paulo disse assim, o pecado entrou no mundo por meio de um homem, mas reinou, a morte foi sobre todos os homens porque todos pecaram. Olha para mim, quando a Bíblia fala a respeito do pecado de Adão, ele está falando a respeito do meu e do seu pecado. Nós somos pecadores. Quando Deus condena os pecados dos homens da Bíblia, Ele está condenando o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado. Nós somos horríveis, irmãos. Nós somos assim. Se Deus pudesse mostrar um retrato meu e seu, nós não suportaríamos. Porque o nosso retrato é muito pior do que o que a gente pensa. Segundo, a raiz dos nossos problemas é o quê? O pecado. Sabe qual que é a raiz de todos os seus problemas? Os problemas que você enfrenta no seu casamento, na sua família, sabe? Os problemas que você enfrenta no seu trabalho, sabe? As pessoas com quem você lida, sabe todos os problemas que nós temos? O resultado é, a raiz é, eu e você somos pecadores. Eu e você somos pecadores. E a terceira coisa, e detalhe, eu e você não conseguimos vencer o pecado sozinhos. Eu quero que você entenda isso. Eu e você não vencemos o pecado sozinhos. Não falta força de vontade para nós. Nós não temos vontade nenhuma de vencer o pecado. E é por isso que nós precisamos, eu e você. Só existe um que morreu para tirar os meus e os seus pecados. Que é quem? Jesus Cristo. Somente crendo no Evangelho, somente crendo nessa verdade, somente quando Deus me atrai a Cristo e eu creio em Cristo, o pecado é arrancado de dentro de mim. Isso não significa que vamos parar de pecar, porque como eu disse, enquanto estivermos nessa terra, vamos ser pecadores. Mas isso significa que hoje, e aí entra todo um outro lado da Bíblia, hoje, aqueles que creem em Cristo, eles recebem o poder do Espírito Santo dentro deles. E o Espírito Santo começa a nos guiar para que a gente faça a vontade de Deus. E aí entra todos os textos em que Paulo diz que aqueles que são cristãos, eles hoje podem fazer o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro deles. Olha para mim, por sermos cristãos, se cremos no Evangelho, Cristo quebra o poder do pecado sobre a nossa vida. De tal forma que nós cristãos, pelo poder do Espírito Santo agindo em nós podemos e conseguimos fazer o bem. Por quê? Porque o Espírito Santo age em nós. E nós cristãos temos essa luta dentro de nós. Ainda existe uma natureza pecaminosa que vai lutar para que a gente continue pecando, mas agora, porque cremos em Cristo, existe também o Espírito Santo habitando em nós. E ele agora vai traçar uma guerra contra a nossa natureza pecaminosa. E ele vai começar a operar em nós os frutos do Espírito, que são todas as coisas boas, são todas as boas obras. É por isso que terça-feira também nós falamos, né?
que nós não somos salvos por fazermos boas obras, mas porque cremos em Cristo e nascemos de novo, nós fazemos boas obras. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a operar em nós o milagre do novo nascimento e nós conseguimos fazer boas obras. Amém? Fique de pé. Põe sua mão no seu coração por um minuto. Olhe para dentro de você agora. Como eu disse e venho dizendo, eu tenho enfatizado